E eu peço a atenção de todos vocês no Brasil inteiro para esse caso que nós vamos exibir agora, porque aqui na plateia tem muitas mães e todas as mães deste país sempre se preocupam em primeiro lugar com a saúde dos seus filhos. Então, esse caso é emblemático. Nós vamos começar com um caso assim emocionante na véspera do Dia das Mães. E esse caso, Brito, merece a atenção de cada um de vocês que está nos assistindo. Sim. Este caso é um dos casos mais tristes que eu já vi na minha vida. Portanto, não saia daí. Presta atenção no que a gente vai ver. Preste atenção em todos os detalhes. Você vai ver agora a luta de uma mãe chamada Eliette. A denúncia da Eliette é mais um exemplo de como a saúde pública é um dos principais problemas do Brasil. A Eliette procurou a Patrulha do Consumidor, o programa da tarde, porque ela desconfia de um erro médico envolvendo o filho dela e ela diz, inclusive, que tem provas disso. Mesmo assim, nenhuma providência foi tomada por autoridades. Eu peço que você preste muita atenção nos detalhes desse caso. Veja a reportagem. Vamos ver. A consumidora Eliette Pereira da Silva procurou o Patrulha do Consumidor para fazer uma denúncia. E como o caso está sob investigação, colocamos efeitos sonoros para preservar os nomes das pessoas envolvidas. É uma história emocionante sobre o filho dela, o pequeno Gabriel, de 8 anos. Acompanhe. Eu descobri que meu filho tinha um problema na barriguinha, aos 4 anos de idade. Ele vinha reclamando sempre de dores abdominais. Sempre que eu levava ele ou no posto de saúde ou no AMA, eles alegavam que era ou gases ou virose. Mas eles nunca chegaram a fazer uma ultrassom, exames mais complementares para saber de fato o que o meu filho tinha. Aí uma vez o Gabriel foi para a escola, e no final do dia ele veio, contou para mim: mamãe, eu senti dores abdominais hoje muito forte. A minha barriguinha doeu demais, mas a professora não mandou te chamar. Aí eu virei para ele e falei: por quê? Porque ela falou que eu estava com manha. Porque se eu tivesse alguma coisa na barriga, você já era para ter falado. Quando o Gabriel falou isso, no outro dia eu fui na escola e falei para ela: ele tem alguma coisa na barriga. Eu levo meu filho no médico, só que eu não sei o que ele tem. Entendeu? Mas não faça isso mais não. Quando ele reclamar de alguma coisa, liguem para mim, podem me chamar, eu venho buscar ele. Desse dia em diante, eu e o meu marido começamos a passar o Gabriel em vários médicos. Gabriel fez vários exames, exame de sangue, de urina, exame de fezes, exames bem complementares. Mas nos exames dele não acusava nada. Na ultrassom, quando ele fez, acusou que meu filho tinha nódulos hepáticos e hemangioma. A médica virou e falou: olha, mãe, a ultrassom do seu neném está pedindo uma tomografia. E a tomo constatou que meu filho tinha vários nódulos no fígado e eram grandes. Levei para a médica constatou e confirmou. Ela fez uma carta e falou: mãe, com essa carta você vai ou no Hospital das Clínicas, ou no Hospital São Paulo, na Santa Casa. Não pega essa carta, não joga ela dentro da gaveta e esqueça. Lute, tenta conseguir alguma consulta para o seu neném. Seu neném tem que tirar isso da barriguinha. Peguei esse encaminhamento junto com meu marido e trouxe o encaminhamento até o posto de saúde. A médica virou para mim e falou que nódulos hepáticos e hemangioma qualquer pessoa tinha. E que aquilo não era para mim se preocupar. Aí eu falei: sim, mas o meu filho sente dores e ele precisa tirar isso da barriga. A médica falou que ele tem que fazer uma cirurgia. Aí ela falou para mim que ia ver o que ela podia fazer. Aí eu voltei para casa, meu marido chegou do serviço, eu falei: Celso, eu não consegui nada. Aí ele voltou no posto e falou para a médica: doutora, a gente só está pedindo um encaminhamento. A gente não está pedindo nada para a senhora, a gente só quer que a senhora encaminhe o neném para algum lugar. Seja para o Hospital das Clínicas, seja para o Hospital São Paulo, só encaminha. Aí ela fez um papel, pegou um papel e escreveu lá que estava encaminhando. Eu fui até o Hospital das Clínicas, só que o rapaz do Hospital das Clínicas falou que não era daquele jeito que era para fazer. Ela tinha que solicitar o que estava acontecendo de fato. Ela simplesmente encaminhou ele para um gastro,
mais nada. Ela não colocou nada, mãe. Aí quando foi um dia, o neném passou mal. Aí a gente pediu ajuda para um amigo nosso, para socorrer ele. Ele pegou e levou a gente até o Hospital Infantil Darcy Vargas. E aí o Gabriel foi atendido. A gente contou o que estava acontecendo e entregamos a carta para a médica. Nesse dia a médica não colocou a mão do neném. Ela falou e falou, olha, mantenha os remédios, a dipirona, e eu não posso fazer nada, porque eu não sei o que significa isso. Aí ela virou para a gente e falou, olha, vem aqui, amanhã, que no caso seria segunda-feira, vem aqui na segunda-feira, tenta marcar com esse médico. Na data da consulta, eu catei o neném e fomos, eu e o Celso. Aí o pegou as tomografias, a ultrassom, e falou, tá aqui esses exames. E colocou um negócio lá luminoso para ver. Realmente, ele tem um nódulo muito grande no fígado. Aí ele se sensibilizou e falou, doutor, nós vamos fazer o seguinte, encaminha os dois, encaminha pai, mãe e a criança para a doutora, prescreveu a internação dele, falou que meu neném ia fazer uma biópsia. E aí depois, com 15 dias, a gente tinha que retornar para saber o que significava nódulos hepáticos hemangioma. Aí a doutora falou que se tratava de um câncer, que meu filho tinha um câncer raro no fígado. Aí eu falei pra ela, não é não, doutora, meu neném não tem isso. Aí ela falou, o seu filho vai começar o tratamento. Aí meu neném começou os tratamentos de quimioterapia, passava mal. No primeiro dia eu não fiquei com ele, eu não consegui ficar com o Gabriel. Eu pedi pro pai dele ficar com ele, porque eu não me conformava. Eu cuidei tanto dele, eu cuidava do meu neném direito. A maioria dos exames que o Gabriel fez constatou que os nódulos estavam ressecados, ou seja, que ele já estava pronto para ir para a mesa de cirurgia. Meu neném internou para fazer cirurgia. O doutor falou que a cirurgia tinha sido um sucesso. Ele falou que os nódulos do Gabriel estavam todos vivos. A maioria não tinha morrido, ou seja, todas as químicas que ele tomou praticamente não conseguiu matar os nódulos, mas ele conseguiu tirar todos os tumores. Ele ainda perdeu uma boa parte do fígado, mas ele falou para mim, mãe, fígado se regenera, então você pode ficar despreocupada, o Gabriel vai levar uma vida tranquila. Ele veio para casa, eu trouxe ele, e com 15 dias ele tinha que retornar. A doutora chamou ele entrou na sala todo feliz da vida. E ela, Gabiroba, você tá muito lindo. E ele, doutora, eu já não tenho mais tambor. Ela, então tá, mas olha, vamos voltar a fazer quimioterapia. E a quimioterapia que você vai tomar é uma quimioterapia fraca. Ela não causa nada a você. Até que ela virou e falou, mãe, eu vou prescrever essa quimio do Gabriel e você me aguarde lá fora. E aí ela entregou a papelada toda para que eu falo secretária. E eu e o Gabriel fomos dispensados, fomos para casa. Porque segunda-feira nós retornaria com o ritmo de todos os dias indo para o hospital para tomar quimioterapia. A segunda-feira, quando a gente voltou no dia 13/5/2013, eu comentei com a falei assim, mais ou menos que hora que o Gabriel vai ser liberado? Lá por umas 4, 5 horas. Mas por quê? O Gabriel vai tomar uma quimio, o Gabriel não vai tomar quimio o dia inteiro. Mas a doutora falou para mim que ele toma só uma só, não é duas. Não, ele tem que tomar o que está prescrito. Assim que ele recebeu a Vinorelbine, ele reclamou, mamãe, meu dente está doendo, a minha língua está doendo. A doutora falou para mim que o Gabriel tinha que tomar uma quimio mais fraca, não era uma quimio forte. Eu falei para a doutora,
Eu falei, olha, doutora, novamente, eu queria saber por que o Gabriel vai tomar 2 químios. Mas de novo, mãe, esse assunto? Eu falei, mas doutora, pelo amor de Deus, entenda. Por que a primeira vez o Gabriel tomou uma e agora ele tem que ficar tomando várias químios? Aí ela virou para mim e falou, eu já falei para você, tá prescrito 2 químios e ele vai tomar 2 químios. Aí eu falei, a senhora não vai suspender a químio? Não, não vou suspender a químio. Isso foi numa quarta. O Gabriel recebeu a químio e reclamou novamente de dores na boca, no dente, na língua. E por que ele está com dor? Mãe, eu não sei por que o Gabriel está com dor. Você já viu o tanto de gente que eu tenho para atender lá fora? Você não está nem marcada. Todos os dias, desde terça-feira, você está levantando o prontuário do Gabriel. Por que você todos os dias está vindo aqui questionar uma coisa que eu já falei para você que está certa? Eu falei, doutora, eu sei, mas eu acho que está errado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que está errado. E ela virou para mim e falou, não está errado. Na quinta-feira eu voltei com o Gabriel, só que o Gabriel já estava bem mais debilitado, ele não estava comendo nada. Nada que você oferecesse para ele, ele conseguia comer. A língua dele, os dentinhos dele estavam muito sensíveis. Peguei o neném no colo e levei ele para tomar a quimioterapia. A doutora não suspendeu a quimio. E eu falei antes de levar o Gabriel, eu falei para a doutora, eu vou suspender a quimio dele. Ela falou, suspenda a quimio dele e eu aciono o conselho tutelar. Cada quimio que ele recebia, ele ficava mais debilitado. Cada medicação. Viu eu chorando. E perguntou, mãe, por que você tá assim? Eu falei, eu não tenho certeza, mas algo tá errado. Eu não posso confirmar porque eu não estudei para isso. Mas o meu neném não passa mal quando tá com essa quimio. Meu neném não tá comendo. Meu neném mal tá falando comigo. Quando foi na sexta-feira, eu levei o Gabriel de novo para tomar a quimio. E falei para pode levantar o prontuário do Gabriel de novo. Falou, mas de novo. Eu falei, de novo. Meu neném não tá bem. Meu neném não é assim. A doutora me atendeu e falou, fala, mãe, o que tá acontecendo? Eu falei, doutora, o neném tá tomando uma quimioterapia. Eu não sei, entendeu? Por quê? Mas o neném tá reclamando de dores. O neném não tá comendo. Ela virou e falou assim, mas qual quimioterapia que o Gabriel tá tomando? Eu falei, o Gabriel tá tomando irinotecan com vinorelbine, mas desde segunda-feira. Por que 2? Eu tenho as quimioterapias anotadas, o neném tomava uma, não era 2. Aí ela levantou, o prontuário do Gabriel estava na mesa ficou. Ela levantou e falou, cadê ele? Eu falei, ele tá lá na quimioteca. Aí ela foi ver. Quando ela chegou para ver, o Gabriel estava com os olhos, tipo, assustado. Ele estava assustado com alguma coisa. Ele olhava para a gente com os olhos bem arregalados. E você chamava ele olhava para você devagar com a cabeça. Aí a doutora falou, mãe, por que o Gabriel tá assim? Eu falei, eu tô falando, doutora. Eu tô falando desde terça-feira que meu neném tá com alguma coisa. Eu tenho quase certeza que é a químio. Eu não posso confirmar, mas eu acho que é a químio. O neném nunca tomou tanta químio assim. Ele toma, mas não desse jeito. A doutora saiu para fora. E eu falei pro neném, neném, eu já volto. E saí atrás dela. Ela pegou o prontuário do Gabriel e foi ler. Eu não sei se ela leu, eu não sei. Ela pegou o prontuário dele. Aí ela olhou para mim e falou, mãe, para quem que você comentou que a quimio do Gabriel estava errada? Eu falei, eu comentei com a doutora. Tá errada, não tá? Ela falou, tá. E aí eu pedi, doutora, põe meu neném na UTI, por favor. Ela, mãe, não tem vaga na UTI. Não dá para descer o seu filho. Eu falei, faz alguma coisa, por favor. Mas o neném não tá bem. O Gabriel passou a noite inteirinha gemendo. Mas ele não gritava. E eu falava, você tá com dor, não tá? E ele falava, tô. Mas eu não posso falar. Porque se eu falar, doutora, vai levar você embora. E aí eu falei, eu vou chamar alguém, Gabriel. Amanheceu o dia e o Gabriel ruim. E eu falei, por favor, chama
alguma médica, meu neném não tá bem. Ai. Nesse momento, o Gabriel pegou, ergueu as mãozinhas para cima e pediu pro Papai do Céu vir buscar ele, porque ele já não estava mais aguentando. Ele ergueu as mãos para o céu e falou: Papai do Céu, vem me buscar. Eu já não aguento mais sentir dor. Se eu gritar, a mamãe não vai cuidar mais de mim. A doutora falou que eu tenho que ficar quietinho. E eu falei: por favor, Gabriel, não faz isso. Não pede pro Papai do Céu te levar, não. Por favor, eu tô te implorando. Virou pra ele e falou: Gabriel, para de falar essas coisas. Você tá fazendo a sua mãe chorar. Ele virou, eu virei pra ela e falei: ele tá se despedindo de mim, eu tenho certeza. Meu neném tá morrendo. E ela falou: é coisa da sua cabeça, mãe. E o neném falou: mãe, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por nunca ter me abandonado. Obrigada por ter cuidado de mim esse tempo todo. Você foi a melhor mãe do mundo. Você foi a melhor mãe que alguém pode ter na terra. Eu virei pro Gabriel e falei: filho, eu briguei tanto com você para você tomar medicação. E ele falou: não tem problema, mãe. Você só fez isso pro meu bem. Eu falei: eu fiz, filho, mas olha, tudo que eu fiz foi para ninguém judiar de você, porque eu sabia que se você fizesse algo errado, eles não iam cuidar de você. E, tá bom, mãe, obrigada, viu? A veio com o cilindro, com oxigênio, para colocar pro neném respirar. E o neném começou a respirar pelo oxigênio. E eu falei: neném, vai dar tudo certo, papai já chegou, filho. Não dorme, filho, não dorme. E eu, dada a mão para ele, ele virou para mim e falou: mamãe, eu vou embora. Papai do Céu me ouviu. Ele veio me buscar. Eu pedi para ele: Gabriel, por favor, pede pro Papai do Céu. Eu faço qualquer coisa. Fala para ele que eu faço qualquer coisa para ele, mas não vai embora, não me deixa, por favor, Gabriel. Mamãe, você fez tudo por mim, mas eles não estão ouvindo. Não vai dar, mãe. Eu não vou voltar. Eu não vou conseguir. Eu falei: vai, Gabriel. O papai foi pedir ajuda, Gabriel. Tenha paciência. Pelo amor de Deus, seu pai já veio. Por favor, não faz isso com a mamãe. E aí ela tentou descer ele. Ligou lá pra baixo. Falou: eu tô descendo uma criança que tá com precisando muito da UTI. Só que eles falaram que não tinha vaga. Falou: eu vou descer o Gabriel assim mesmo. Tendo vaga ou não tendo, ele vai descer. Aí a doutora veio para ver o que estava acontecendo. Ela falou: ô, Gabrielzinho, o que está acontecendo? Aí eu falei: ele tá indo embora, meu neném, doutora. Por favor, eu tô te implorando, salva meu neném, faz qualquer coisa. Calma, mãe, vai lá. Vai lá fora junto com o seu marido. Eu falei: eu não vou. Por mim, meu marido pode quebrar esse hospital inteiro. Entendeu? Eu vou ficar do lado do meu filho. Eu não saio de perto do meu neném. Ao transportar o neném de uma cama para outra, o oxigênio dele soltou. E aí o neném deu um respiro bem forte e não acordou mais. Eu implorei. Eu falei: por favor, salva meu neném. Salva ele. Faz tudo isso para mim, mas traz meu neném de volta, amor, por favor. Eu pedi, eu implorei, e eles não fizeram nada. E aí o meu neném faleceu. Eles falaram que o neném parou lá embaixo. O neném não parou lá embaixo, o neném parou lá no quarto. Segundo eles, o neném voltou. Porque na onde que eles colocaram meu filho, eu não pude entrar. O segurança não deixou, falou que eu não podia entrar. E eu fiquei lá fora. Aí a doutora que ia lavar o atestado de óbito falou que ia colocar um nome lá de que o neném tinha morrido de câncer. Assim, eu não quero. Então manda meu filho para pode fazer autópsia no corpo do meu neném. Mãe, não há necessidade de fazer autópsia no corpo do seu neném. Eu falei: vai fazer autópsia. Ou você coloca que meu neném morreu por causa de erro médico, ou então você não coloca nada. Ou então daqui meu filho também não sai. Aí ela pegou e falou: manda chamar a doutora. E a doutora já veio.
Ele falou, o que estava acontecendo? Aí ela falou, a mãe quer que faça autópsia do corpo do filho. Ou eu mando fazer autópsia, ou então que eu coloque que a criança morreu por erro médico. A doutora virou para ela e falou, é para colocar o que a mãe está falando. Algo aconteceu. E aí eu consegui lavar o atestado de óbito do neném. Colocou assim, que ele morreu de choque cardiogênico devido à medicação. Só que eles não colocaram simplificando, mas eles colocaram o nome da medicação. E colocaram que ele foi intoxicação. Eu sei de onde que partiu o erro, entendeu? Mas eu não sei quem foi omisso em deixar acontecer. Mas eu vou atrás. Doa quem doer. Eu quero saber o que aconteceu com o meu neném. Eu quero saber se o meu neném morreu de fato por causa do câncer ou por causa de um erro. E é por isso que eu procurei a Patrulha do Consumidor. Para que eles apurem os fatos, para que eles me ajudem a descobrir o que aconteceu de fato com o meu neném. Várias perguntas vêm à tona depois desse depoimento que a gente viu. A Eliette está aqui ao vivo com a gente. Muito triste. Véspera do Dia das Mães. Por exemplo, teria havido uma negligência médica? Essa dose de remédios, as sessões de quimioterapia teriam sido em excesso? Teria essa criança de 8 anos morrido pela doença ou pela aplicação excessiva desses remédios fortes para combater a doença? Teriam esses médicos deixado de ouvir a mãe, que conhece evidentemente o seu filho muito mais, as reações dele, como ele reage a tudo o que está acontecendo, muito mais do que os próprios médicos? Se eles tivessem dado ouvidos para Eliette, a mãe do menino, será que ele teria sobrevivido? Estaria aqui entre nós hoje, quem sabe ainda fazendo um tratamento contra o câncer, mas teria sobrevivido? Houve ou não houve um erro médico, uma dose excessiva de medicamentos? Essa é a pergunta, Celso Russomano. E essa mãe está aqui porque ela não quer que aconteça com outras mães, com outras crianças. E esse caso, na verdade, não foi investigado pelas autoridades. E é por isso que a Patrulha do Consumidor está entrando nele. Pois é, Brito. O que a gente vê aqui é que no próprio atestado de óbito, ou seja, a declaração de óbito, a médica que assina aqui diz que houve um choque cardiogênico e uma intoxicação por virabeline. É o nome do remédio medicamento usado na quimioterapia. É, chamado vinarebine. Esse medicamento, de acordo com a própria médica que fez a prescrição, ela errou na dosagem. E esta médica foi para um congresso e deixou a equipe dela tomando conta da criança. O que é mais triste nessa história é que durante uma semana, como vocês viram aí, a mãe implorou, dizendo: por que ele tem que tomar 2 quimioterapias por dia? Por que ele tem que sofrer tanto? Por que ele está ficando tão fraco? E cada dia que passava, ela pegava o prontuário e ia na médica e implorava para a médica: doutora, reveja isso, tem alguma coisa de errado? E a médica dizia para ela: você é médica? Você estudou? Não, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. É o seu filho que está falando que tá com dor? Aí a médica virou para a criança e disse: se você continuar falando que está com dor, e esse relato é de Eliette, se eu tiver errado me corrija. Ah, não, amor. Se você continuar falando para sua mãe que está com dor, eu vou chamar o conselho tutelar e vou tirar você da sua mãe para que você receba o tratamento. E aí ele dizia assim: mãe, não fala mais que eu estou com dor, mãe. Doutora, eu não vou falar mais que eu estou com dor. Eu prometo que eu vou ficar quietinho. Eu não vou mais reclamar. Eu não vou reclamar de dor. Eu vou tomar o medicamento. Não me tira do lado da minha mãe. Não me tira do lado da minha mãe. Este é o retrato da saúde pública. Este é o retrato
de pessoas despreparadas para olhar o prontuário e verificar se a dosagem estava correta, para verificar se a quantidade de medicamento na quimioterapia era exatamente aquele que deveria ser administrado. Porque quem prescreveu disse pessoalmente para a mãe: eu errei, mãe, mas a minha equipe tinha obrigação de ver o que estava acontecendo diante de tantas e tantas reclamações que você fez na tentativa de resolver o problema. E aí no dia seguinte, ela voltou de novo pedindo à médica. E a médica disse para ela: foi o seu filho que reclamou? Foi ele que reclamou que está com dor? Não, sou eu, mãe. Eu, mãe. Ela dizendo: eu estou reclamando porque ele não está aguentando. Por favor, se você continuar fazendo isso, eu vou tirar o seu filho de você no conselho tutelar. E é mentira o que ela disse, porque o conselho tutelar não pode tirar absolutamente criança nenhuma de ninguém, a não ser um juiz de direito por decisão judicial. Agora imagina uma criança ouvindo isso, né? Mas ela, a Eliette, ela é uma doméstica. Ela não tem estudo. Ela não sabe qual é o poder do conselho tutelar. E ela acabou aceitando, contrariada aquele tratamento, vendo seu filho cada vez mais debilitado, de medo de seu filho ser retirado dos seus braços. E continuou acompanhando o tratamento dia após dia, sofrendo junto com a criança. Ô Celso, Diante de tudo isso, o que ela quer é que esses fatos, Brito, sejam investigados, né? Apurados. A Tice sejam tá apurados. chorando. Tice, você como mãe sabe o que essa mulher está sentindo. E eu posso dizer a mesma coisa como pai. Não é fácil. Não é fácil você notar que o seu filho está sofrendo e que você, apesar de implorar, não pode fazer absolutamente nada, porque aqueles que estão tratando o seu filho acham que estão fazendo da maneira certa. O que é mais grave nessa história é que na hora da assinatura do óbito, como ninguém queria que essa criança fosse submetida a uma necrópsia no Instituto Médico Legal para saber a causa da morte dessa criança, acabaram escrevendo que havia uma intoxicação pelo medicamento na quimioterapia. E ela só quer uma coisa: que isso não passe em branco. Por isso nós vamos agora começar ligando para o hospital, que é o Hospital Darcy Vargas, aqui em São Paulo, que cuida de crianças. Eliette, enquanto a gente está fazendo essa ligação, a produção está ligando lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse ali, no seu depoimento emocionado, você disse que a médica, com o prontuário na mão, de tanto você insistir, uma hora ela admitiu que realmente a dosagem estava errada do medicamento. Como foi que ela disse isso para você? Mas não foi ela. Não foi ela? Foi Quem uma disse? outra médica. O que ela disse? Durante 5 dias não. Na segunda, na terça e na quarta. E na quinta, era a médica com quem eu reclamei. Na sexta-feira, era uma outra. Uma outra médica. Isso. Essa foi a que percebeu. Foi ela que E o que ela disse reconheceu. para você textualmente? Textualmente, ela falou para mim. Olha, está tocando o Hospital Darcy Vargas. Ela perguntou: mãe, para quem que você reclamou que a quimio do neném estava errada? Porque o apelido do meu filho era Neném. Atendeu lá. Vargas, boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Telefonista Carmen. Por gentileza, telefone. É Carmen? Carmen. Carmen, boa tarde. É o Celso Russomano que está falando. Eu estou ao vivo para todo o Brasil, para a Rede 4 Televisão. Comigo aqui no palco está Tiziane Pinheiro, Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Eliette, que é mãe de uma criança que foi tratada no hospital. Nós gostaríamos de falar com a diretoria do hospital, por gentileza. Momentinho. Muito obrigado. E o que ela disse, essa médica disse? Ela confirmou, ela falou assim que realmente estava errado. E que por que a médica não pegou o prontuário pelo menos para ver. Eu falei, porque ela não quis. E eu pedi, mas eles não quiseram atender eu. Esse errado que essa médica disse era porque estava uma dosagem maior do que o necessário? É. Ou porque era o medicamento errado, algo assim? Porque a quimio que o neném toma, segunda é 2. No restante dos dias é 1, não é 2. Porque eu tenho um caderninho que eu anotava. Aqui tem o teu caderninho. Um caderninho tá Pega lá. o caderninho dela, por favor. Durante todo o tratamento, desde que foi descoberto que o filho dela tinha um problema,
durante todo esse tempo, ela anotou passo por passo, remédio por remédio, tudo que foi ministrado durante o tratamento para Gabriel. Me dá aqui, por favor. Ô, Eliette, se essa Isso moça... daqui, só um minutinho, disse, olha, esse caderninho aqui, ela tem toda a medicação, inclusive tem uma parte aqui separada também, mas ela vai escrevendo dia por dia tudo que vai acontecendo com a criança. Quase um diário, né? É um diário. Um diário que eu tive a oportunidade de olhar e mostra o histórico inteirinho do que aconteceu no tratamento e as insistências dela para que fosse modificado o tratamento. Olha como essa mãe foi zelosa. Olha, Caiu a ligação. Caiu a ligação. Vamos ligar de novo, por favor. Como essa mãe foi zelosa. Bom, diante disso, o hospital deveria instaurar uma sindicância e um processo administrativo para apurar o que aconteceu. Será que fez? Será que alguma coisa foi feita? Porque, pelo que parece, absolutamente nada. Um caso de polícia, inclusive. Se você for uma delegacia, você pode registrar um caso. Isso. Ministério Público poderia investigar uma situação Exato. como essa. Na delegacia de polícia está andando e nós estamos acompanhando a partir de agora. Mas a gente... Vargas, boa tarde. Boa tarde, é o Celso Russomano de novo. Ninguém Nós estamos... te atendeu? Pois não, por gentileza, me passe de novo com a diretoria. Tem gente lá, né? Olha, deve ter. Eu vou Porque passar você não é possível. lá. Desculpe, não é possível que o hospital, né, do porte do Darcy Vargas, um hospital imenso como esse, não tenha ninguém na diretoria, não é isso? Eu vou te passar lá e vou subir para ver se tem alguém, tá bom? Tá, muito obrigado, viu? De nada. Muito obrigado. Eliette, São a 3 horas da tarde e não é possível que as pessoas Que não haja estejam almoçando até as 3 horas da tarde. Ô, Celso, olha aqui, ó. Diretoria, Rose, agora boa tem- tarde. Diretoria, com quem eu falo? Rose, Rose, boa tarde, é o Celso Russomano, tudo bem? tudo bem, Celso? Hoje nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, Brito Júnior. Nós estamos recebendo Eliette Pereira da Silva, que é mãe de uma criança que foi tratada aí no hospital no penúltimo ano. E essa criança acabou vindo a óbito por excesso de medicação, de acordo com o que a mãe relata e de acordo com o óbito assinado pela própria médica do hospital. Certo. Diante disso, e de a mãe ter procurado a direção do hospital, nós queremos saber do hospital quais providências foram tomadas para apurar o que aconteceu, considerando que a própria médica que fez a prescrição de 2 quimioterapias diárias para a criança disse que tinha prescrevido errado e que a sua equipe, durante o tempo que ela estava no Congresso, deveria ter revisto, já que a mãe implorava todos os dias para rever o tratamento e o seu filho a cada dia definhando, e a ponto de a médica que a atendeu ameaçá-la de tirar a criança dela se ela não obedecesse o medicamento, mas só olhar o prontuário da criança no último dia, quando a criança veio a óbito. Então eu queria saber da direção do hospital quais as providências foram tomadas nesse caso e como é que está isso, porque faz 1 ano, vai fazer 1 ano agora em maio, no fim de maio, que essa criança faleceu e a mãe reclama de que nada, absolutamente nada foi feito, sequer foi chamada no hospital para ser ouvida por uma comissão de sindicância. Pois não, Rose, estamos te ouvindo. Celso, eu aguardei que você falasse tudo, porque eu sou secretária da diretoria. Nosso diretor, Dr. Sérgio Sarrubo, está à disposição, vai atendê-lo agora. Eu vou transferir para a sala dele, se você me aguardar. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. O diretor do hospital é o que vai falar. Doutor Sérgio. Porque esses médicos, enfermeiros, aquelas pessoas que talvez tenham cometido Foi erros, com ele que você falou? se isso é Desculpa. confirmado, Cortar. essas pessoas continuam trabalhando. Eu né? queria fazer uma pergunta para Eliette. Alô? Entendeu? Alô, Doutor Sérgio, como vai? Tudo bem? tudo bem? Pois não? É o Celso Russomano. Estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a dona Eliette Pereira da Silva, que lhe procurou em maio do ano passado, expondo o que aconteceu com o filho dela, a situação em que ele se encontrava e de que ele foi literalmente, digamos assim,
recebeu uma quantidade imensa, para não dizer que foi envenenado, recebeu uma quantidade imensa de quimioterapia, que a própria médica que prescreveu a quimioterapia, que foi para o Congresso, disse que a prescrição estava errada e que a sua equipe deveria ter revisto o processo. O próprio óbito dela, assinado no hospital, diz que houve intoxicação medicamentosa, e ela lhe procurou pedindo providência. Eu queria saber se o senhor instaurou a sindicância, processo administrativo, como é que está andando esse caso, porque ela não foi chamada até hoje para ser ouvida pelo hospital. Perfeito. Celso Russomano, acima de tudo, eu agradeço inicialmente as suas palavras elogiosas ao Hospital Infantil Darcy Vargas. Nós temos ciência do fato ocorrido e, efetivamente, esse fato não está indiferente perante a administração pública. Foi aberta uma apuração preliminar, essa apuração está ainda ocorrendo, há uma série de averiguações. Isso será levado e foi levado ao Conselho Regional de Medicina. Nós não temos nada a omitir. Infelizmente, foi um fato lamentável. Nós tratamos de pacientes muito graves, com doenças complexas, que envolvem tratamentos complexos também. O fato de nós conseguirmos superar a doença é motivo de orgulho e alegria de todos nós. Mas, infelizmente, nem todas as doenças a gente consegue vencê-las. O acidente que ocorreu, eu concordo plenamente com o seu discurso, que efetivamente não deveria ter ocorrido. O paciente era um paciente crítico, grave. Acima de tudo, o nosso compromisso com a verdade, com a lealdade no tratamento que deve ser exercido ao paciente, independentemente de sua classe social ou condição física, efetivamente foi realizado. A averiguação, a apuração preliminar está em andamento. Nós não temos nada a omitir. Doutor Sérgio, então ela vai ser chamada para ser ouvida? Sem dúvida alguma, a apuração está em andamento. Efetivamente, a comissão que está apurando isso pediu uma prorrogação do fato de mais 60 dias, visto que todos os relatos que envolvem todos os profissionais envolvidos no atendimento devem ser aventados, devem ser levantados. Isso tudo, forte emoção existe por parte da equipe, porque não é um fato corriqueiro, não é uma coisa que deveria ter ocorrido no hospital, sem dúvida alguma. Agora, eu garanto a você o seguinte, que são profissionais de ilibada condição técnica, de conhecimento técnico científico, que garante, sem dúvida alguma, uma representação dentro da medicina brasileira no atendimento de crianças. Doutor Sérgio, a gente não duvida disso, viu? É exatamente que por esse motivo que existe o erro médico, a negligência, a imprudência, a imperícia, e essas coisas podem ser apuradas, né? O que a gente coloca aqui é que a mãe nos procurou dizendo que vai fazer um ano agora, dia 26 de maio, depois que o comentário, o Brito gostaria de fazer um comentário, vai fazer um ano, 26 de maio, e ela nunca foi chamada para ser ouvida ou para que relatassem a ela as providências que estavam sendo tomadas, no sentido de que o que ela nos pediu aqui, eu vou relatar para o senhor, ela está aqui do meu lado, se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade, por favor me corrija, Liette, de que ela quer a apuração dos fatos para que não ocorra isso com outras crianças, porque a dor e o sofrimento dela é imenso até hoje. Ela vai passar agora, esse final de semana, o primeiro Dia das Mães sem o seu filho dela. Então ela sofre demais e ela, por diversas vezes, nos procurou aqui, por escrito, até que nós, diante de milhares de e-mails que nós recebemos, nós encontramos o e-mail dela, pedindo, pelo amor de Deus, que a atendesse, para que, de fato, não acontecesse com outras pessoas o que aconteceu com ela. Brito. Doutor Sérgio, é o Brito Júnior que está falando. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, eu percebi que o senhor meio admite de que houve realmente um acidente, né?
e que os profissionais envolvidos são preparados, etc, etc. Isso é relatado, mas nós estamos averiguando todos os itens. Sim, nós eu gostaria de saber do senhor se esses profissionais, quantos são esses profissionais envolvidos? Tem médicos, tem enfermeiros, não sei quantos médicos, e se esses profissionais, eles foram, nesse momento aqui, foram dispensados, foram afastados, o que foi feito com eles enquanto se apura isso aí, o envolvimento nesse problema? São profissionais que têm o exercício da profissão durante muitos anos, têm o reconhecimento público na sua qualificação profissional. Haja visto que inúmeros pacientes que nós recebemos das mais variadas localizações do Estado e do Brasil, aqui são atendidos. É verdade. Eu faço um relato aqui de que o hospital é muito bom. Nós não estamos discutindo isso. Faço questão de deixar isso muito claro. O Hospital Darcy Vargas é uma referência no tratamento de crianças. Não tem que se discutir isso, né? A questão é pontual, deixo deixar isso muito claro. É pontual e é em cima deste problema que a gente está tratando, tá? E veja bem, Celso, entendo o seguinte. Eu compreendo perfeitamente a emoção que nós sentimos numa semana do Dia das Mães. O seu programa está apresentando um fato que realmente comove a nossa população, porque é uma semana do Dia das Mães. Os pais, nós temos sensibilidade suficiente para sentir esse momento. Só que nós não podemos, de forma alguma, denegrir a imagem do hospital e os profissionais que aqui trabalham. De jeito nenhum. E eu prometo, isso eu estou lhe dizendo, é um compromisso que está sendo averiguado. Isso nada vai ser negado e nada vai ser omitido das avaliações que devem ser feitas. É isso que nós esperamos. Doutor, a gente compreende, a gente não está aqui para denegrir o hospital. Esse é um caso realmente pontual. Aconteceu com o filho, Gabriel, da dona Eliette, que está aqui. E é em cima desse caso exclusivamente que nós estamos tratando. A minha pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse objetivamente, que o menino já morreu há 1 ano. E nesse período de 1 ano, a mãe fez a denúncia. Quer dizer, já faz 1 ano que esses médicos já deveriam ter sido afastados. E eles serão afastados ou só quando se concluir mais 60 dias, o senhor prevê, né, toda essa sindicância aí? Olha, no momento que nós apuramos fatos, nós devemos ter as avaliações técnicas e, objetivamente, as condutas que deverão ser aplicadas. Nesse instante, os profissionais de ilibada correção profissional, eles continuam atendendo. E, efetivamente, ao final das apurações, nós tomaremos público o que foi ocorrido. O senhor não acha que pode haver risco para outros pacientes, uma vez que fica claro que houve um erro médico aí, que esses profissionais podem até estar psicologicamente abalados e cometer esses erros novamente? Celso Russumano, vamos É avaliar... o Brito que está falando. Desculpe, eu não estou vendo vocês, eu estou falando pelo telefone, então me confundo. Veja, entenda o seguinte, uma instituição como a nossa, que atende, nós temos aqui diariamente cerca de 350, 400 pacientes que aqui são atendidos, nas mais variadas patologias, de complexidade. Temos índices de mortalidade baixíssimos, índices de infecção hospitalar baixíssimos, comissões que acompanham todos os aspectos, comissão de infecção, comissão de farmacologia, uma série de comissões que apuram um fato que possa ter ocorrido isolado. Ele deve ser avaliado com frieza. Nós não podemos, de forma alguma, pré-julgar ou estabelecer uma análise crítica de profissionais que até então desempenham por anos a fim Doutor Sérgio, a gente compreende isso, não precisa se preocupar, nós não queremos apuração no calor da emoção, muito pelo contrário, nós ligamos para saber como está o caso. Mas já tem 1 ano o caso. Eu vou lhe lhe informar que a partir de agora o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e a Rede Record de Televisão passarão a acompanhar o caso. Nós queremos acompanhar na esfera civil, na esfera administrativa dentro do hospital e na esfera criminal. Nós vamos acompanhar o caso e esperamos exatamente, parabéns pela sua colocação, esperamos isenção na apuração dos fatos, né, e de que tudo seja apurado na maior visibilidade e transparência possível. Então é isso que a gente queria ouvir. Eu lhe agradeço muito. Uma opinião, por favor. Eu creio que você pode me ouvir no seguinte Posso, aspecto. claro, posso lhe ouvir. Eu acho que desse diálogo franco, nós devemos ter cuidado às vezes do que falamos, né?
porque efetivamente condutas movidas de uma emoção podem muitas vezes provocar uma série de efeitos deletérios na vida profissional de pessoas que não merecem isso. Por isso nós preservamos, doutor Sérgio, nós preservamos o nome de todos os profissionais e durante o relato da mãe, que vai servir para as autoridades, né, nós, em todos os momentos em que os nomes foram citados, nós colocamos um PIN para que não fosse divulgado o nome das pessoas, porque a gente considera, né, que todos têm direito à defesa, né, e todos têm direito à livre defesa, como estabelece a Constituição. Então, por isso, nós não divulgamos. Nós contamos o caso, preservamos os profissionais e esperamos, administrativamente, em juízo e na esfera policial, que as coisas sejam apuradas com transparência. Só isso, mais nada do que isso. Vamos continuar preservando as pessoas que estão envolvidas no caso. Ok, doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente espera que Sérgio. Nós as vamos acompanhar o providências caso. Sejam tomadas aí no hospital. E parabéns infantil. pela sua atitude de vir aqui e nos esclarecer o que está acontecendo e de dizer que vai apurar os fatos. É isso que a gente esperava. Muito obrigado e parabéns pela sua atitude. Ok? O doutor Sérgio, que é o diretor do Hospital Infantil Darcy Vargas, colocou a posição do hospital, dizendo, até eu achei que ele foi bem franco ao falar sobre o caso, parece que existe um consenso entre a direção do hospital de que houve um erro. A única coisa que não está correta nisso aí é que as autoridades, não só a sindicância interna, mas as autoridades, Ministério Público, o Conselho Regional de Medicina também precisa entrar nisso para apurar, porque esses médicos, depois de um ano, já longe do calor do momento, faz um ano, eles continuam trabalhando normalmente. Mas o que eu acho é que a Eliette, talvez se essa pessoa não tivesse falado para ela que iria tirar o filho dela se ela não continuasse com o tratamento do filho, talvez ela tivesse parado de fazer esse tratamento. Então eu acho que a maior culpada, talvez, de tudo isso é essa pessoa que falou essa coisa pra você, não é, Eliette? Pois, sabe por quê? Porque eu acho que instinto de mãe, eu como mãe, o instinto a gente sabe a hora que tem que parar, a hora que tem que continuar. Então, de repente, nessa pressão, você continuou fazendo o tratamento, né? Disse, a quimioterapia. Sabe por que eu falo pra você que eu teria suspendido se ela não tivesse me ameaçado? Porque quando foi marcada a cirurgia do Gabriel para retirar os tumores, eu não levei o Gabriel. Porque o meu filho de 15 anos estava doente. E eu liguei para a doutora e falei, doutora, pelo amor de Deus, deixa o neném, marca a cirurgia do neném para outra semana. Sabe por quê? Porque meu filho mais velho está doente. E eu não tenho coragem de deixar. Eu vou socorrer um e vou deixar o outro doente? E ela se sensibilizou e falou, tá bom, Eliette, pode deixar. Eu vou tentar conseguir marcar a consulta do Gabriel, a cirurgia do Gabriel para a semana que vem. E foi isso que aconteceu. Se a doutora não tivesse ameaçado, pode ter certeza, eu tinha pegado meu neném e tinha trazido para casa. E depois, quando a doutora chegasse, eu tinha conversado com ela. Ou seja, quando aquela que estava ministrando o tratamento, que estava acompanhando desde o início o tratamento, voltasse do congresso onde ela estava, aí ela voltaria com o filho para terminar o tratamento e verificar se a medicação, né, ministrada, se a quantidade de quimioterapia ministrada era exatamente aquela ou deveria ser diminuída para preservar o Gabriel. Bom, vamos acompanhar teu caso, tá bom? Você está agora nas nossas mãos. Nós vamos do começo ao fim até que tudo fique esclarecido. Tá, obrigada, okay? viu? Esse é o trabalho da Rede Record Televisão. Né? É um trabalho de prestação de serviço de utilidade pública, tá bom? Muito obrigada, okay? Obrigado, Eliette. Boa sorte. Nós vamos acompanhar esse caso. E é óbvio que nós não estamos aqui fazendo essa reportagem, trazendo esse caso para explorar, porque é Dia das Mães, porque a comoção não tem nada a ver. Quem pediu para vir ao programa, lógico, foi a Eliette. Nós já recebemos... Você pediu, não pediu? Uhum. E vou dizer mais, nós já recebemos inúmeras mães, famílias, todos os tipos de casos que vocês possam imaginar. Quem acompanha aqui a Patrulha do Consumidor e o Programa da Tarde sabe muito bem disso. Só que, nesse caso especificamente, mexe com uma criança de 8 anos que estava recebendo um tratamento. Se houve negligência médica, tem que ser apurado e tem que ser penalizadas as pessoas que erraram, né? Mas a patrulha não para. Nós vamos ter mais um caso que é na área da saúde. Sim, porque a Maria de Fátima está aqui de volta e ela quer saber do caso dela. O caso é o seguinte, entre ela e a mãe, que são conveniadas há 30 anos de um plano de saúde,
e esse plano de saúde que não vem oferecendo os médicos, enfim, o atendimento que elas precisam, depois que o convênio mudou, o plano mudou de nome, de Golden Cross para Unimed Rio. Ela não consegue atendimento por causa das inúmeras mudanças feitas pelo próprio convênio médico. O Programa da Tarde entrou neste caso, nessa história, para cobrar uma atitude dos responsáveis. Veja aí a reportagem, porque na volta nós teremos novidades sobre o assunto. A aposentada Maria de Fátima Alencar procurou o Patrulha do Consumidor porque o plano de saúde do qual era beneficiária foi adquirido por outra operadora e ela não consegue mais ser atendida como antes. Eu tinha um convênio médico Golden Cross especial, aproximadamente 30 anos, eu e minha mãe, que hoje tem 84 anos. E no mês de setembro de 2013, eu recebi uma carta no final de setembro informando que a Golden Cross não era mais Golden Cross, a partir de 1º de outubro. Com a mudança de administração do plano de saúde, a Maria de Fátima está enfrentando dificuldades para ser atendida pelos médicos e pelo convênio. Eu tenho vários 0800 que eu ligo e atende como Unimed Paulistana. E aí, continua tudo na mesma. Ela me dá um outro 0800 que eu ligo e continuo sem resultado. Saque é tudo telefones do Rio. No consultório médico, quando foi negada a autorização para o médico, o absurdo da pessoa que me atendeu do outro lado da linha me dando um número do Rio para que eu fizesse uma ligação. Eu em São Paulo para a Unimed Fesp no Rio. Apesar da dificuldade e com a necessidade de atendimento médico, especialmente para a mãe, a consumidora até tentou agendar uma consulta com os profissionais sugeridos na lista do novo convênio, mas não consegue. Eu pago um valor de plano com direito aos melhores médicos, hospitais e laboratórios. E não é isso que está acontecendo. Enquanto que na carta que me foi enviada, dizia que eu teria a mesma cobertura que eu tinha anteriormente. E não é isso que acontece, porque eu ligo e o médico não atende. Eu tenho e-mails registrados de consultas que eu faço pedindo para que eles me orientem, que eu não consigo falar, eles me mandam novamente os mesmos médicos que eu já liguei, que não atendem ou que então dizem, não, nós não estamos atendendo nenhuma Unimed. Mandei vários e-mails, inclusive para a ouvidoria. Parece que eles não entendem a minha preocupação. Eles mandam nomes de médicos com endereços e telefones, coisa que consta já no livro. Ou seja, o que eu quero é médico que possa me atender. Claro que eu gostaria que fossem os mesmos, mas eu reconheço que os médicos, pelo que eles ganham, realmente, uma vez que nenhum que atendeu Unimed Fesp, algum problema a Unimed tem. No palco do Programa da Tarde, a Maria de Fátima deu detalhes dos problemas causados pela troca de plano de saúde. Imagina você marcar uma consulta, Brito, vocês marcam uma consulta, vão com a carteirinha do plano. Já passaram por aquele médico, é retorno. Sim. Estão fazendo um retorno, já usou o plano uma vez, só que com outro nome, o anterior. Não, usou mesmo no plano da Unimed Rio. Foi lá, fez uma consulta, o médico pediu exames. Aí você volta com os exames para passar pelo médico. Aí ela passa a carteirinha. Aí a atendente, a secretária do médico diz assim, mas olha, não está passando a sua carteirinha. Foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu. E a vergonha? Não autorizada. E a vergonha? Não, eu falei, você está brincando? Como assim? Não, ela não está sendo autorizada. Ela tá passando, mas eles estão diminuindo o valor? Não está passando, mas eles estão diminuindo o valor? Pois é, não. A fatura vem bem antes. Aliás, eles estão mandando 3 meses seguidos. Nossa. Quer dizer, a fatura vem pagando o seu plano com a da sua mãe, que a senhora, sua mãe tem 84 anos, perfeito. A Odília. Isso. Vocês estão pagando R$ 2.700, só para as duas? Só para as duas. Mais ninguém? Mais ninguém. Bom, aí você chegou lá, ela disse, mas a sua carteirinha não está passando. O que aconteceu? Aí eu falei, por favor, como, né? Ela falou, espera que eu vou fazer uma ligação. Ela fez uma ligação e ela falava, mas a paciente está aqui, ela é retorno, ela precisa passar com o doutor. Aí eu fiquei alterada, falei, por favor, me deixa falar. Aí a atendente falava, olha, senhora, eu não sei o que está acontecendo, aqui não consta nada, senhora.
E eu comecei a falar, mas como? Isso é típico de call center, né? Sim. Vamos ligar na Unimed Rio? Enquanto a gente faz a ligação, Brito, eu vou só mostrar uma coisa aqui, olha. Claro. Olha, Tice. Foi passado para ela uma carta pedindo desculpas, a Unimed pedindo desculpas à Dona Maria de Fátima, dizendo que estava melhorando o atendimento e dando uma relação de médicos para ela consultar. Então nós ligamos. Primeiro deu caixa postal. O segundo diz que atende, mas que não tem agenda para esse momento. O terceiro, atendimento só em julho e a agenda está fechada. O quarto só dá caixa postal. O quinto, agenda, a agenda é para ligar no final do dia, para ver se vai ter agenda, se tem um encaixe. No sexto, a agenda esse ano está encerrada. No sétimo, não atende o telefone. No oitavo, a agenda só para julho. E ainda mesmo assim está fechada. O nono só chama. O 10º, a secretária eletrônica. Ninguém atende. Ah, atendeu agora, Luciana. Alô? Alô? Boa tarde. Alô, Luciana? Boa tarde. Alô, Luciana? Fala, por favor. Tá me ouvindo? Sim, com quem eu Alô, falo? Luciana? Ela tá nos ouvindo. Tá muito baixa a ligação. Vamos tentar de novo. Nós tentamos vários contatos com o plano de saúde, mas não conseguimos ser atendidos. Ninguém atendeu o telefone até agora, Celso. Pois é, não tem problema nenhum. Nós temos aqui várias saídas. Primeiro, como a Patrulha do Consumidor está no Brasil inteiro, nós temos equipe da Patrulha do Consumidor, né, Tice Brito, no Rio de Janeiro. Então nós não temos problema nenhum em colocar a nossa equipe não só no Rio, lá como no Brasil inteiro, exatamente, né? Patrulha do Consumidor tá no Brasil inteiro. Nossa equipe lá no Rio de Janeiro para ir atrás da Unimed Rio na porta. Aí eu vou mais além. Como a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência que cuida dos planos de saúde, fiscaliza os planos de saúde, está no Rio de Janeiro também, nós não temos problema nenhum em ir até a agência para fiscalizar a Unimed Rio. Por favor, você volta amanhã? Com certeza. Em respeito a você e a sua mãe de 84 anos de idade, que pagou o plano há mais de 30 anos e que vai ser respeitada pela idade que tem, tá bom? Tá ótimo. Acompanhe os desdobramentos deste caso agora, no palco do Programa da Tarde. Eis que surge uma luz no fim do túnel. Tem a resposta da Unimed? Pois é. Antes de eu colocar a resposta da Unimed, eu quero fazer aqui uma colocação da resposta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão do governo federal que fiscaliza os planos de saúde, respondeu para a gente a respeito deste caso da Unimed Rio. Diz aqui, a Agência Nacional de Saúde Suplementar informa que a aquisição da carteira de planos individuais familiares da Golden Cross pela Unimed Rio foi aprovada pela agência, sob o compromisso de cumprir as exigências da legislação. Os consumidores que eram da operadora Golden Cross têm o direito a toda a cobertura por eles contratada, então o que foi contratado lá com a Golden Cross tem que ser cumprido pela Unimed Rio. É isso que está dizendo aqui. Inclusive quanto ao atendimento em rede hospitalar. Os médicos todos que você tinha estão na Unimed Rio? Não, nenhum. Nenhum. Você teve que procurar novos médicos, porque aqueles que você vinha tratando ao longo de muitos e muitos anos... Eu falo Unimed, eles de forma alguma. Não querem fazer. Não. Bom, então, não está cumprindo. Diz aqui, caso a operadora não garanta, isso vale para você que está nos assistindo, vale também para o seu plano de saúde, seja ele qual for. Então, o que eu estou falando vale para você que está em casa, que nos acompanha todo dia. Então, presta bem atenção no que vale o seu plano de saúde. Lá. Caso a operadora não garanta atendimento ao consumidor nos prazos determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e eu vou ler agora para vocês os prazos, para que você anote em casa quantos dias para marcar uma consulta, quantos dias para marcar um exame, tudo direitinho, você vai aprender aí, fica aí. Bom,
Então vamos lá. Caso a operadora não garanta o atendimento ao consumidor nos prazos determinados pela agência, fica evidenciada a inadequação de sua rede assistencial, estando sujeita à medida preventiva de suspensão da comercialização de plano de saúde. Ou seja, fica proibida de vender mais algum plano, já que não consegue atender aqueles que já estão no plano. Vamos lá. No monitoramento da garantia de atendimento ao consumidor, em 2 anos, a agência já suspendeu 783 planos de 105 operadoras por descumprimento nos prazos máximos das consultas. Ou seja, elas já estão proibidas ou foram proibidas de vender plano de saúde. A multa vai de 80 a 100 mil reais. Caso o consumidor, e aí vale para você que está nos assistindo isso também, caso o consumidor não consiga realizar atendimento com os profissionais credenciados pelo plano no prazo máximo previsto, que eu já vou mostrar para vocês, ou tenha negadas as coberturas previstas no contrato, você deve fazer uma denúncia para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Anota o telefone aí, se a gente conseguir colocar na tela, é importante. 0800 701 9656. 0800 701 9656. Você pode denunciar para a agência, anota o telefone aí, vai ficar na tela para você anotar. E o site é www.ans.gov.br. Bom, aí vamos lá. Prazos para você que tem plano de saúde, que está tentando marcar uma consulta e não consegue, que está tentando marcar um exame e não consegue. Quais são os prazos da lei? Vamos lá. Consultas pediátricas. Vamos lá. Consulta de pediatria clínica, médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, que é um dos casos dela. Ginecologia. 7 dias para marcar a consulta. 7 dias. Demais especialidades, 14 dias. Consultas com sessão de fonoaudiólogo, 10 dias. Nutricionista, 10 dias. Psicólogo, 10 dias. Terapeuta, 10 dias. Fisioterapia, 10 dias. Consultório dentário, 7 dias. Nós vamos passar essa lista toda no R7 para que você acompanhe. Então você pode, depois do programa, ou agora, entrar no R7, logo depois do programa. Nós vamos ter a lista dos prazos. Você vai no R7, você imprime no seu computador e guarda em casa toda essa lista, inclusive dizendo aqui, olha, que a alta, procedimentos de alta complexibilidade, 21 dias no máximo, que é o maior prazo da agência. Bom, dito isso, o que aconteceu depois que você saiu do programa e que a gente falou com o plano? Hoje, subitamente, uma ligação da Unimed, Walter, muito gentil, se colocou à pronta disposição para qualquer dificuldade que eu tenha, para marcação de consulta. E marcou a tua consulta? Com uma consulta com reumatologista para segunda-feira. Você já marcou para segunda aquela que já você não estava conseguiu? marcado. Ó, que bom, hein? Então eles já tomaram que você marcava. Ponto da Maria de Fátima. E ginecologista? Não, ginecologista não. Eu disse, eu tenho exames desde abril e a consulta é somente para o mês 7. Não, eu vou agora verificar uma ginecologista. Eu falei, por acaso você tem mãe, esposa, filha? Digamos que há 30 anos ela tenha um médico. Como você faria com elas, caso ela esteja com os exames prontos deste médico e agora ela vai ter que se deparar com o ginecologista que ela nunca viu. E ela vai ter que contar a vida. É triste. Ele, sim, senhora, eu entendo a sua situação, senhora, mas o que eu posso estar fazendo é tentar agendar essa consulta que a senhora conseguiu só para julho, que é uma ginecologista de uma amiga que está com esse mesmo caso e conseguiu passar. Já é alguma coisa. Ele falou, eu vou tentar conseguir para a semana que vem. Okay. Então vamos bater meia palma, né? Meio ponto. Mas então, eu deixei bem claro, será que eu preciso, meio ponto para a Maria de cada Fátima. vez que eu precisar marcar uma consulta com a Unimed, estar em contato com o Celso Russomano, com a Rede Record? Olha aqui, diz a Unimed. Unimed Rio. Caros,
Segue nota sobre o caso. O sistema Unimed possui uma ampla rede com 110 mil médicos cooperados. De fato, no Rio de Janeiro, pela quantidade de reclamações que eu vou mostrar agora para vocês, é melhor o atendimento. Só que em São Paulo, não. A Unimed Rio entrou em contato com a beneficiária Maria de Fátima Alencar e apresentou duas opções: médicos cooperados para atender ao pedido da cliente, e lamentamos profundamente o que a cliente tenha tido dificuldade de contato com a operadora e nós colocamos à disposição. Gente, bom, vamos esperar que isso aconteça de fato. Vamos esperar que isso de fato aconteça. Nós vamos acompanhar o caso, ainda não está encerrado porque ela tem direito à portabilidade, ela não consegue sair da Unimed Rio para outro plano de saúde. Então, o teu caso pra gente, viu, Brito Tis, não está resolvido, a não ser depois quando você voltar aqui, que nós vamos intermediar, que você faça a portabilidade. Você já falou pra gente que não quer continuar com a Unimed Rio, nós vamos garantir que a lei seja cumprida e que você faça a portabilidade do jeito que a agência respondeu pra gente, que tá garantido isso a você. Nós vamos acompanhar, tá bom? Tá ficando cada vez mais difícil ser brasileiro. Vai precisar de um manual de instruções e esse manual tá cada vez maior para a gente poder viver, porque é plano de saúde, há 30 anos pagando plano de saúde, de repente muda o proprietário, o dono, a bandeira, sei lá como é que chama, a grife, e aí mudam todos os médicos, as especialidades não são mais... Isso acontece toda hora, sem falar que 783 planos de saúde foram suspensos pelo governo, de acordo com o que o Celso mostrou aqui. Isso mexe na vida, na agenda, no bolso de todo mundo. Antigamente, coisa de 10, 15 anos atrás, houve muitas fusões entre bancos também. E quando isso acontecia, a gente tinha o cheque de um banco, o talão de cheque de um banco, mas aí era outro banco que a gente tinha que visitar, outra agência. Essas coisas mexem na vida da gente. Brito, 24 casos do Rio de Janeiro, só para deixar claro que nós vamos atender os 24 casos do Rio de Janeiro também. A Unimed que vai resolver, nós vamos acompanhar, e 59 casos da Unimed de São Paulo. Tá aqui os casos, nós vamos acompanhar um por um e... Você não vai me perguntar o que vai ter amanhã? Vou. Amanhã não. Não, amanhã não. Eu vou te perguntar o que nós vamos ter na Patrulha do Consumidor na segunda-feira. Segunda-feira temos um caso que uma senhora comprou um carro. O documento tinha problemas. E aí a agência de automóveis disse, olha, você pode pegar um carro emprestado e a gente vai resolver o problema. Bom, de lá para cá, ela já pegou 5 carros emprestados, porque à medida que ela pega o carro emprestado, eles vendem o carro e manda devolver, aí pega outro carro emprestado. E o documento dela, nada de entregar. E esses outros casos, na segunda-feira, na Patrulha do Consumidor, espero vocês, até lá.